Bom, vamos analisar a pesquisa aqui, depois eu vou passar para os superchats, para os live picks. Como eu falei, tô moído, tô arrebentado, e só vim porque o dia foi verdadeiramente muito intenso e muito positivo para nós por aqui. Eleição para o governo. Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para governador de Santa Catarina? Cenário 1. Jorginho Melo quase fechando em primeiro turno, 49,4%. João Rodrigues, do PSD, ex-prefeito de Chapecó, ex-prefeito porque renunciou ontem, 21,4%. Gelson Merizio, tá errado o partido, ele não está no PSB, ele está no Solidariedade, 13,8%. Sim, ele sempre muda, é para onde a JBS mandar, e eu faria o mesmo se eu ganhasse um jeton de 500 pau por mês para participar de uma reunião a cada 2 meses. E Marcelo Brigadeiro, Mas missão. Ele não era pobre já antes, né? Merizio fazia isso de retirada das empresas dele. Exatamente. Só pra gente. Não é com o caso de alguém que precisa. Não. Marcelo Brigadeiro, missão 5,7. Marcos Vieira, PSDB 1,6. Belíssima estreia de Marcelo Brigadeiro em pesquisas eleitorais do estado. Belíssima. Depois eu vou dizer o que eu acho nessa pesquisa que faz sentido. Posso começar por já, vamos lá. Esses números aqui fazem todo sentido, eu tô acompanhando pesquisas internas de partidos, tá? Isso aqui bate com o que os partidos têm internamente. Bate muito. Bate muito. Marcelo Brigadeiro não vinha sendo testado, por isso eu não tenho parâmetro pro Brigadeiro. Mas Jorginho tá com isso aqui, o João tá com isso aqui e o Gelson tá com isso aqui. Esses números eu sei que eu já vi pesquisa do MDB, eu já vi pesquisa do PSD, eu já vi pesquisa de alguns partidos grandes interna aqui, que eles contrataram para conhecimento, para saber se vai para eleição ou não, para saber como é que tá a eleição, e esses números estão batendo. Se esses números estão batendo, o que isso me diz? Que globalmente a pesquisa está correta, mesmo com as distorções de região. Porque isso aqui está batendo com o que eu tenho de informação. Então, esses números aqui, para mim, me dizem muito, tá, faz muito sentido. Aí mudam os candidatos, tiraram o Merizio e botaram Décio Lima do PT. Jorginho mantém os 49 dele, o João mantém os 20 pouquinho, 20,9. Décio Lima do PT tem um desempenho melhor, o que faz todo sentido o Décio ter um desempenho melhor. O Décio será candidato ao Senado, tá? Isso aí já tá certo, o Merizio é candidato a governador e o Décio será candidato a senador. Isso aqui foi um arranjo que o Lula fez aqui em Santa Catarina. O Décio teria quase 20%. O Décio disputou a eleição, o segundo turno da eleição contra o Jorginho. Tem um recall maior, foi a primeira vez que o PT foi ao segundo turno. Brigadeiro mantém os 5,7% dele nesse segundo cenário. E um eventual segundo turno das eleições. Jorginho faz 60-22 contra o Merizio, 60-26, quase 27 contra o Décio, 53-30 é o resultado mais equilibrado, vamos chamar assim, contra o João Rodrigues. E o João Rodrigues contra o Gelson venceria por 52-17. Não testar o Brigadeiro no segundo turno é o vício da Atlas, né? Ela pega os números relevantes. Gente, na boa, vamos voltar? Vamos voltar, vamos lá. Tá testando o Merizio com 13,8 em segundo turno, não custa nada testar o Brigadeiro com 5,7. Era um cenarinho a mais de teste para segundo turno aqui. Eles testaram 4. Era 5. Se testa um candidato de 13, não custa nada testar um candidato de 5. Alô, Andrei Roman. Você disse que vai testar o Renan no segundo turno na próxima. Espero que você teste o Brigadeiro também aqui no segundo turno na próxima. Vamos na eleição para o Senado. Isso aqui não faz nenhum sentido, tá? Isso aqui não faz nenhum sentido. Carol Detone lidera a corrida com 30,7. Em segundo lugar vem Esperidião Amin com 20,1. Carlos Bolsonaro em terceiro com 18,3. Décio Lima na quarta posição com 13,4. Afrânio Bopré com 9,7. Gente, isso aqui não faz nenhum Agora sentido. Tá explicado por que a amostra de caçadores Chapecó tá tão grande. Eu não sabia que era Não, mesmo. cara, não, cara, isso aqui Agora não. Agora eu entendi. Ele bate com os resultados que eu tenho de outros partidos, de pesquisa interna e até mesmo de pesquisas que já foram publicadas aqui no estado antes dessa Atlas. Bate o cenário de governador. Chega no de senador, não tem nada a ver, não existe mundo
em que a Carol lidera a corrida no estado. Não existe. Não existe mundo em que Carlos Bolsonaro esteja em terceiro, com 18. E não existe mundo em que o mesmo Décio Lima, que mete 20% num cenário de governador, que mete 27% no outro cenário quando ele é candidato a governador no lugar do Merizio, despencar para 13%. Não existe. Isso aqui não existe. E aí eu vejo que, além de tudo, isso aqui também é inexperiência, tá? É a primeira eleição da Atlas com 2 senadores. Isso aqui é pura inexperiência. Essa pergunta é uma merda. Essa pergunta é uma merda. Nas eleições desse ano, você irá votar 2 vezes para o cargo de senador por Santa Catarina. Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria? Cara, a pergunta é uma bosta. Não, esse cenário aqui não faz nenhum sentido. Para quem me acompanha há mais tempo, vai lembrar que teve um news que eu falei pro Junito que eu apostava a minha bunda que Carlos Bolsonaro seria eleito senador de Santa Catarina com mais de 60% dos votos. Deixa eu explicar para vocês a dinâmica da eleição de 2 votos de senador e o que eu faria. E aí, se tiver alguém no Instituto de Pesquisa assistindo aqui, salvem esse corte e aprendam como fazer uma pesquisa de Senado de 2 nomes. É o único jeito que talvez dê certo. Talvez, porque existem fatores exógenos que não dá para controlar nessa altura da corrida. Eu acompanho a eleição em Santa Catarina desde que eu me conheço por gente, mas assim, vamos ficar no meu período profissional, até um pouquinho antes ali, 2002. Eu vi 3 eleições nesse século com 2 senadores, 2002, 2010 e 2018. 2002, todas as pesquisas davam Paulinho Bornhausen e Hugo Bill eleitos. Nós elegemos Leonel Pavan e Ideli Salvati. Leonel Pavan e Ideli Salvati. Nada a ver com o que as pesquisas davam. Era uma corrida que tinha nomes como Cacildo Maldaner, do PMDB. O que aconteceu ao longo da campanha? As pessoas focaram nas primeiras rodadas de pesquisa em responder os nomes mais conhecidos. O Cacildo roçava em terceiro. Era Paulinho, o Gubil liderando e o Cacildo ali logo em cima. Elas ficaram nos nomes conhecidos. Quando veio a onda Lula, e a onda Lula veio no final do primeiro turno, boa parte da onda Lula casou o voto. Tipo o Bolsonaro, o Bolsonaro de 2018, 17 de fora a fora, aconteceu em 2002 aqui em Santa Catarina com 13 de fora a fora. E isso empurrou a Ideli. A Ideli pegou um pouco mais de voto de segundo voto, que aí ela conseguiu pegar segundo voto do Cacildo no PMDB, muito voto do Cacildo de segundo voto. A pessoa do PMDB votava no Cacildo e votava na Ideli, não votava no Pavan. E também pegou alguma coisa de segundo voto do Hugo Bill, porque deu uma crise na campanha PFL-PP no primeiro turno. A crise começou antes, o Espiridion fez uma bobagem, tirou o Paulo Bauer, que era vice, e substituiu pelo Enivo Ottolini de Joinville, e aí acabou comprometendo inclusive a eleição dele. Ele largou de 70% e perdeu a eleição. É surreal, eu já vi isso acontecer numa eleição. O candidato que largou de 70% perder a eleição. Então, a Ideli pegou esse segundo voto e foi isso que empurrou ela. O Pavan, do mesmo modo, o Pavan fez o voto dele casado com o Serra na campanha presidencial. Então, quem votou 45 votou no Pavan. E aí ele conseguiu pegar segundo voto de Paulinho e Hugo Bill. E aí os dois chegaram e o Paulinho e o Hugo Bill ficaram chupando o dedo. Em 2010, foi a vez dos institutos não captarem Paulo Bauer. Por que não captaram Paulo Bauer? Porque não captaram o voto fechado do Luiz Henrique, que ele forçou. E eu vi o Luiz Henrique forçar, eu vi o Luiz Henrique em campanha indo nas regiões e dizendo, se vocês não quiserem votar no Paulo Bauer, não precisa votar em mim. Nesse nível. Era muito. Não, o Vera era grosso, o Vera era grosso, o Vera era ruim. O Vera era ruim. E aí os institutos não conseguiram captar essa casada. O Paulo Bauer não aparecia eleito, elegeu com folga, quase com a mesma votação do Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique forçou a casada. Em 2018, o PSL fez uma cagada. O PSL passou todo o período pré-eleitoral tentando... Não era para ter a candidatura do Carlos Moisés ao governo do estado. O Lucas Esmeraldino, que era o chefe do partido no estado na época, vereador de Tubarão, queria só uma vaga ao Senado para dar palanque pro Bolsonaro no estado. Bolsonaro, que naquela altura em pesquisas nacionais tinha algo como 15%. E ninguém levava a candidatura a sério, tinha um monte de conversa, isso aí é pesquisa de internet, isso aí é enquete, isso aí ninguém liga, candidato nanico, não vai ter tempo de TV, a eleição entre o Lula e o Alckmin, aí depois o Lula foi retirado, enfim, tinha tudo isso.
E ninguém levava o Bolsonaro a sério. O Lucas Esmeraldino foi no MDB, pediu para fazer uma coligação com o MDB e uma vaga ao Senado. Não deram. Foi no Merizio, pediu uma vaga na chapa do PSD para ser uma candidatura ao Senado. Não deram. Chegou na convenção, o Brigadeiro conta essa história, já contou ela algumas vezes em lives, em participações dele, que foi basicamente o Brigadeiro que pegou o Moisés quase que na marra, pro Moisés ser candidato a governador. E aí o Moisés saiu candidato a governador e o Esmeraldino saiu senador, só que eles não tinham o segundo senador. Qual foi o raciocínio do Esmeraldino? Eu vou grudar a campanha no Bolsonaro e eu vou tentar ser segundo voto de todo mundo. Eu vou tentar ser segundo voto do Colombo na chapa do Merizio. Eu vou tentar ser segundo voto do candidato do MDB. Quem que era o candidato da chapa do MDB no Senado? Não, Celso foi agora em 22, em 18. Em 18 eu não lembro. Mas tinha o candidato lá. Não era ele, era o Jorginho. Jorginho que se elegeu. A Ivete era suplente. Não, mas tinha uma segunda candidatura na chapa. Eram duas. Era do PSDB, tem que ver. Eu acho que era. Tenho quase certeza que era do PSDB o candidato. Tem que ver se não era o Clésio. Não era. O Clésio não era, porque o Clésio era prefeito. Primeiro mandato, inclusive, dessa rodada. Tinha uma segunda candidatura na chapa do MDB. Enfim, a estratégia do Esmeraldino na cabeça dele era essa. Eu vou pegar os votos do Bolsonaro e vou tentar fazer segundo voto de todo mundo. O que aconteceu? Paulo Bauer. Paulo Bauer veio pro Senado em 18 e perdeu, enfim. Na cabeça do Esmeraldino era isso. Na prática, o que aconteceu? Veio a onda Bolsonaro. Ele foi muito, muito bem. Ele quase ganhou a vaga. Só que ele não tinha segundo voto. A verdade foi essa. O eleitor do MDB votou nos dois. Votou Jorginho Melo, que tinha como suplente Ivete Apel da Silveira, que é a viúva do Luiz Henrique da Silveira, que agora é senador, inclusive, desde 2022, quando o Jorginho se elegeu governador aqui no estado. A chapa MDB-PSDB votou no Jorginho fechado. A chapa do Espiridião, quem que era? Dá uma olhada que o Espiridião também tem uma segunda candidatura. Era o Espiridião e mais um. O Espiridião tá na chapa do Colombo, isso. A chapa do Colombo votou Colombo e Espiridião, mais no Espiridião do que no Colombo. E aí o segundo voto do Esmeraldino que foi pro Espiridião e foi pro Jorginho. E elegeu os dois e o Esmeraldino foi fora. Se o Esmeraldino tem um segundo candidato aqui em 2018, tava eleito ele e o segundo candidato. E nem Espiridião nem Jorginho Melo chegavam. Eles chegaram porque o Esmeraldino cometeu um erro estratégico saindo só com um candidato na chapa. O que eu faria em pesquisas se eu tivesse um instituto de pesquisa, se eu fosse pesquisar, se eu tivesse muito interessado em eleição do Senado com 2 votos? Eu faria o seguinte: esse ano teremos eleições para senador, serão 2 votos. Eu vou ler aqui uma lista de nomes e eu gostaria de saber qual é o seu primeiro voto. Pimba. Depois, qual é o seu segundo voto? Pimba. E aí, se eu fosse fazer isso internamente, eu agregaria pelo menos uma pergunta. O quanto o seu voto de presidente e governador influencia na decisão da escolha do senador? Eu estive na coordenação de campanha do ministro Aldo Rebelo em 2022 em São Paulo. O astronauta Marcos Pontes penava em todas as pesquisas. Programa de TV ruim, plataforma ruim, posicionamento ruim, tudo errado, tudo errado. Ninguém conseguia imaginar o astronauta Marcos Pontes eleito. Quando grudou a campanha no Tarcísio e no Bolsonaro, foi. Ninguém mais parou. Então, assim, não é uma ciência exata. Esses números aqui não tem o menor risco de estar certo. Carol Detone liderando, com Espiridião Amin em segundo, Carlos em terceiro, Décio em quarto e a Fran em quinto. Opa, fala pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para fortalecer e comenta aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião. Até o próximo vídeo.